Fala galerinha, tudo bom? Eu sou o Enzo aqui do setor de eletrônica e hoje eu vou falar um pouco sobre as interrupções para os microcontroladores. Falar um pouco do que se trata, as características, suas propriedades e também como que a gente utiliza eles no nosso setor de eletrônica. Vamos que vamos. O primeiro que eu queria apresentar para todo mundo o que é, na verdade, uma interrupção. Pensa numa interrupção como se fosse por exemplo, você está assistindo, por exemplo, uma partida de futebol, aí alguém bate na sua porta. Isso nada mais é do que uma interrupção. Você tem que levantar, receber a pessoa e depois voltar a ver seu jogo de futebol. É o equivalente a uma interrupção. Basicamente, mais especificamente agora na programação, as interrupções são literalmente interrupções na execução de um programa e para tratar algum evento que você desejar, da forma que você desejar, e aí ele interrompe o programa original, trata o evento que você deseja e depois volta no mesmo ponto que ele saiu. Formalmente, é um evento que obriga o microprocessador a suspender suas atividades temporariamente e tratar um evento desejado pelo usuário. E aí é um desvio no ponto do software. Aqui tem um diagraminha. Ignora essa parte aqui mais teórica, que tem mais a ver com como a pilha de execução vai ser tratada. Mas basicamente ele interrompe o funcionamento do programa aqui, trata da maneira que você programou. Isso feito tudo em código, tá, pessoal? E aí ele volta no mesmo ponto que ele tinha interrompido e executa o programa da mesma forma que ele estava executando. Só que com o seu problema tratado. Então, isso basicamente é a definição de, de uma interrupção. Vamos então analisar suas propriedades e características. Primeiramente, mais teórico mesmo, tem dois tipos de interrupção: tem as vetoradas e as não vetoradas. A diferença entre elas é que as não vetoradas têm um endereço fixo de desvio, enquanto o endereço das vetoradas varia e cada interrupção tem um endereço na memória específico. Então, isso é uma distinção mais teórica, só para vocês terem o conhecimento, que vocês vão estudar e utilizar os dois tipos enquanto estiverem programando nos microcontroladores que a gente usa. Então, é bom ter essa distinção das vetoradas e das não vetoradas. Bom, segundamente, queria falar um pouco da prioridade. Basicamente, você pode ter mais de um tratamento de interrupção. E para não dar conflito entre eles, para você não interromper um enquanto está interrompendo o outro já, você pode estabelecer uma ordem de prioridade para eles. Isso tudo feito em código, tá, pessoal? Existem bastante exemplos na internet aí, mas eu queria explicar mais o conceito de prioridade para suas interrupções, para eles não entrarem em conflito. Esse diagramazinho aqui eu tentei dar uma trazida para explicar melhor. É, Basicamente, considera esse programa 1 como programa principal, o 2 e o 3 como programas de interrupção. Então, você está executando o seu programa aqui, correndo conforme o tempo passa. Aqui ele chama interrupção aqui e pula para outro. É, e aqui chama outra interrupção no meio e vai para outra. Isso daí, na verdade, não é legal. Eu peguei esse diagramazinho de um slide de programação orientada a objetos, mas basicamente para você evitar de chamar duas interrupções ao mesmo tempo, você tem que estabelecer uma prioridade em elas para que ela execute independente, volte para o programa principal e a hora que for rodar outra, já executa a outra em seguinte. E não fica chamando um, chamando o outro ao mesmo tempo, que aí pode dar uns BOs bem complicados no seu código aí, no funcionamento do seu programa. Então, como boa prática de programação e de desenvolvimento, estabeleçam ordens de prioridades para suas interrupções. As mais importantes têm que ter maior prioridade e as menos importantes têm que ter menor prioridade. Também é mais um aspecto teórico, como se tratar é, quero dizer, é, uma característica das interrupções podem ser definidas pelo seu ponto de origem
Então aqui esse esqueminha aqui eu montei para tentar explicar isso. As internas são disparadas de dentro do processador, do chip do processador, do microcontrolador, enquanto as externas são disparadas de pontos externos. Qualquer outro componente aí eletrônico que não seja o chip. Pode ser até na placa, mas não no chip, entendeu? Então, podem ser tratadas as duas, mais comumente e mais utilizadas as externas, porque tem mais componente além do processador sendo usado. Então a gente vai dar uma focada maior nessas externas do que nas internamente propriamente ditas. Aqui a gente tem alguns tipos de acionamento, também chamados de disparo. Basicamente eles são formas que você pode tratar ou chamar uma interrupção no seu código. Vale ressaltar que elas são usadas em interrupções externas, e aí você pode fazer ela de algumas maneiras. Você pode fazer por nível de sinal mesmo, alto ou baixo, e também por borda de sinal, né, ascendente ou descendente, que é o caso desses símbolos aqui. O que isso significa? Você pode chamar uma interrupção, por exemplo, quando você recebe um sinal digital alto ou um sinal digital baixo, que é o caso do low e high, e também sinais de borda crescente ou ascendente e descendente também. Ou a combinação dos dois. Então, você pode tratar de mais de uma forma ou combinar ou misturar todos. Aqui vale lembrar que é um diagrama de PWM. Eu queria colocar ela aqui mais para explicar esse conceito de sinal alto ou sinal baixo, que é o sinal digital. Então, foca mais nisso. Você pode chamar a interrupção quando você receber um sinal alto, baixo, ou de subida ou descida também, que é o caso dessa parte aqui ou dessa parte aqui, respectivamente. Então, são essas as formas que podem se tratar as interrupções. Como que a gente utiliza tudo isso no nosso setor? Boa pergunta. Vamos descobrir. Aqui a gente vou trazer um conceito utilizado de contagem de tempo. Você pode utilizar o microcontrolador para contar o tempo por meio de ciclo de loopings, por meio de timers, enfim. Por que isso é importante? No nosso setor, os indutivos, a programação deles utilizam esses timers e também as interrupções para pegar dados seguros e confiáveis de RPM e de velocidade. Basicamente, você faz cálculos com os giros da peça do motor e também dos freios para você descobrir a velocidade que o carro está andando. Esses cálculos dependem muito de tempo em si, para você descobrir qual velocidade seu carro está andando. Então eles utilizam essas interrupções para pegar juntamente com os timers, para pegar um dado íntegro, né, e confiável. Então, na parte dos sensores indutivos, a gente tem esse tipo de programação no carro, para a gente conseguir ter uma medida correta de RPM e de velocidade. Basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. E se tiver alguma dúvida, fica tranquilo para chamar a gente tira qualquer dúvida que possa ter ficado. E bons estudos, pessoal. É nóis.